Ô, gente, então nós vamos iniciarmos o nosso estudo da tarde. E se vocês quiserem sentar aqui na frente, pode ficar à vontade. E eu convidei o Francismar para ler a mensagem do livro Seara dos Médios. Boa tarde a todos. A nossa leitura é sobre união. Compadece-te e ajuda, a fim de que possa servir na união para o bem. Não fosse a bondade do lavrador que ampara a semente seca, não receberias na mesa o conforto do pão. Não fosse o trabalho do operário que assenta tijolo por tijolo, não disporias de segurança no alicerce do próprio lar. Isso acontece nos elementos mais simples. Repara, porém, a atitude da vida para que ninguém falte à comunhão do progresso. Não condena elo paralítico porque não ande, dá cadeira de rodas. Não malsina os olhos enfermos, brune lentes protetoras. Não relega os mutilados à própria sorte, faz recursos mecânicos. Não se revolta contra os ignorantes que lhe torcem as diretrizes, acende a luz da escola. Não aniquila os loucos que lhe injuriam as leis, acolhe-os generosamente no regaço do hospício. Imitando o sentimento da vida, sejamos uns para os outros, quando preciso, a muleta e o remédio. Olvidemos os defeitos do próximo, na certeza de que todos nos encontramos sob o malho das horas, na bigorna da experiência. Tolerância é o cimento da união ideal. E só a luz, a união, faz a força. Entretanto, a força e força. Reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Congregam-se milhões de fagulhas e formam o incêndio. Pensa um pouco e entenderás que é sempre muito fácil ajuntar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força. Mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma é que nos será possível, em verdade, fazer a união para a força do bem. Então nós vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai de amor. Agradecemos por estarmos mais uma vez nesta casa, em estudo, buscando entender os ensinamentos do Senhor. Agradecemos a equipe espiritual, coordenadora desse trabalho, por nos amparar e estar sempre conosco. E pedimos que o Senhor os ampare a Cléria, que ela possa nos transmitir tudo aquilo que preparou com muito carinho. Que Jesus permaneça conosco e que todos nós, com certeza, iremos aprender um pouquinho mais do que ela trouxe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aquele que nos ofende. Não nos deixe, Pai, nenhum de nós cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Então, a Cléria vai continuar o estudo que ela trouxe semana passada, né, Cléria? Fica à vontade. Bom, boa tarde a todos e a todas. Outro? Começou. Pronto? Melhorou? Vou ficar sentadinho então aqui, porque eu estou manejando aqui o
computador que hoje ele não me deixou na mão, né? Hoje ele está bonzinho. Então, semana passada a gente viu um pouquinho o que é moral, dentro de uma vertente, de algumas vertentes. Nós vimos a definição de moral por si, dentro até de uma contribuição um pouco também dessa visão moral e direito. Vimos o que é moral do campo da filosofia, que da onde surge, né, essa concepção. Vimos o que são as leis morais e vimos também que a doutrina espírita o tempo todo está nos remetendo a essa necessidade dessa reforma íntima, né? Para que nós possamos continuar na nossa senda evolutiva, no sentido de galgarmos aí, né, paraíso, que na verdade são outras moradas, né, de melhor qualidade moral, espiritual, e que isso depende do nosso trabalho em termos da ascensão, né? E vimos também que a terceira parte do livro dos Espíritos se ocupa da compreensão, do estudo da compreensão das leis morais. E aí a gente estava dizendo que dessa parte, desse estudo, da terceira parte do livro dos Espíritos, são 11 leis, né? Então nós vimos a primeira lei natural divina, a lei de adoração, a lei de conservação, não necessariamente nessa ordem, né? A lei da reprodução, a lei do trabalho. E hoje nós vamos dar continuidade a essas leis. E às vezes algumas pessoas ficam assim um pouco incomodadas, ou às vezes não ligam, né? Como eu muitas vezes no início, né, quando eu estava estudando assim, tem hora que eu não fazia logo assim essa ligação direta. Por que essas leis, né, que regem, por exemplo, o trabalho, a sociedade, a conservação, a reprodução, a lei de adoração e por aí vai, por que elas são leis, né? Por que elas têm a ver com moral, né? E aí a gente estudando, fica muito claro nas obras, né? Sobretudo nesse momento aí do Livro dos Espíritos, mas em toda a obra da doutrina, sobretudo também pegando as obras básicas de Kardec, que essas leis são morais, porque todas as vezes que a gente cumpre uma finalidade que aquela lei está prevendo, a gente está evoluindo do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral. Então, por exemplo, semana passada a gente terminou com a lei, não sei se foi a lei de produção. Quando entendemos que a necessidade do espírito é encarnar para trabalhar, e trabalhar para poder ascender, né, espiritualmente falando, então entendemos que isso, a lei do trabalho, ela é uma lei que faculta a aprendizagem e faculta, então, a elevação e o cumprimento da lei moral. Por isso, ela é uma das leis morais. Tá? Porque senão fica uma coisa assim, mas por que a gente fala lei de sociedade, reprodução, conservação, justiça? O que tem isso a ver com moral? Porque cada uma dessas finalidades, cada uma dessas leis, dessas 11 que compõem o campo do estudo das leis morais dentro da doutrina, elas cumprem uma finalidade de fazer o espírito evoluir. Tá? E a gente evolui através do nosso trabalho, através da nossa disposição em fazer essa reforma, e aquilo que a gente viu que está lá no Evangelho, que se reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pela tentativa, né, que ele empreende em se reformar a si próprio, ou seja, em domar suas más inclinações. Algumas traduções falam más tendências, que a gente tem algumas traduções da doutrina, dos livros de Kardec, mas não mudam em nada a essência. Então, dando continuidade a essas leis, a gente parte para uma segunda parte, a gente sempre fala na segunda parte, porque não dá para falar isso em um encontro, né? Aliás, em 2 encontros também é pouco, porque a gente estudando a doutrina em casa, no centro, a gente vê que tem muita coisa a ser estudado, e não é só estudar para o intelecto, não. É estudar para que o intelecto alimente essa alma que é sequiosa de asas, né? Eu falo que todo mundo, no fundo, tem aquela vontade de ter asas para voar, né? E o estudo da doutrina nos possibilita isso, né? Então, para que esse estudo nos dê as ferramentas necessárias para que a gente cumpra o projeto de Deus, que é, como suas criaturas, que evoluamos para que possamos um dia estar frente a frente, né? Falo cara a cara, né, com o Criador. Então, na segunda parte dos estudos das leis morais, só para colocar outra vez, para vocês terem uma ideia, né?
E aí eu volto a convidá-los a abrir a terceira parte lá do Livro dos Espíritos, todo mundo deve ter com certeza isso em casa. E veja, nós falamos semana passada da lei divina ou natural, de adoração, trabalho, reprodução e conservação. Vamos dar continuidade então com essas outras 5 leis, né, 6 leis que completa então o estudo das leis morais segundo a doutrina espírita. O que entendemos por lei da destruição? Né? Porque parece que fala, nossa, a palavra é tão forte, quando fala de destruição, destruir alguma coisa, o que tem a ver com moral? Quando a gente viu que o espírito precisa da carne, né? Ele precisa tomar esse veículo físico para poder trabalhar, porque o trabalho é a condição da nossa evolução, essa carne é perecível. Essa carne ela tem um tempo aqui na Terra. O espírito é eterno, né? E também disse semana passada que uma frase do André Luiz que eu gosto muito, que fala que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então posso ser a cara da minha mãe, a cara do meu pai, o filho tem a mesma cara, tem o mesmo tipo físico, tem até o mesmo tipo de comportamento, mas pensamento e moral é campo de cada um de nós, da nossa própria seara. E a gente percebe então que esse tempo aqui encarnados, aqui na Terra, ou que sai em outro planeta, né, de onde nós viemos, ou para onde nós pensamos ir, talvez o planeta melhorzinho, mais avançado que a Terra, durante o tempo que a gente veste essa roupa de carne, ele tem um tempo, ele tem um prazo de validade. Eu não sei quanto que eu vou viver, eu acho que nenhum de nós sabemos aqui. Uns são chamados mais cedo, outros vivem 60, 70, 80, 100 anos. E tem um propósito, essa vida terrena tem um propósito, que é o trabalho, que é solidificar laços, é tentar reparar erros pretéritos, né? No trabalho, no amor, no perdão. E como matéria é perecível, a matéria tem um prazo eu falo que é uma remessa, né? Que chega um dia na nossa porta e ela tem um prazo, né? A parte espiritual não, o espírito é eterno. Mas a parte material, a roupa que vestimos hoje eu estou nessa conformidade física, né? Hoje eu sou Cléria, sexo feminino, 1,75 m de altura, por aí vai, né? Provavelmente devo ter passado por outros corpos, né? E talvez corpos masculinos, né? Com certeza, e até talvez de outra etnia, falando outro idioma, e também não sei como é que vai ser amanhã, não sei se vou estar aqui também, nenhum de nós, né? Mas esse tempo aqui é um tempo que tem prazo de validade. Para quê? E aí entra a questão da lei da destruição, que é muito interessante, porque se a gente acreditar, né, como alguns dos nossos irmãos acreditam, né, com todo respeito, mas não é o que a doutrina espírita nos ensina, se a gente tivesse uma única possibilidade de estar nessa carne, né, uma única encarnação, seria muito complicado a gente tentar uma reparação ou uma evolução se a gente já começa desde o princípio, por exemplo, errados. Quais seriam as nossas chances de fazer a coisa certa ou de estar num corpo adequado para o trabalho, se esse corpo está marcado por sofrimentos, por deformidades ou por limitações, né, físicas que nos impossibilitam ou que dificultam o trabalho intelectual, até os atos de bondade, de amor. Então a doutrina vem jogar luz a essa compreensão, dizendo que a pluralidade das existências nos permite que possamos caminhar e possamos evoluir e possamos ter novas experiências para que esse espírito realmente, através do trabalho, através do resgate, ele possa compreender a que ele veio e continuar a sua trajetória de evolução. Para que isso seja possível, para que hoje eu não tenha mais um corpo marcado por dificuldades, limitações, doenças, enfermidades, ou às vezes uma morte prematura, é preciso que esse corpo volte à sua condição de matéria pó, né? Como está na Bíblia, do pó vieste, ao pó retornarás. Tá? Então a lei de destruição é uma lei que ela se encontra necessariamente ligada à lei de conservação, porque enquanto estou na carne, eu tenho que conservar essa matéria. Repouso, bons hábitos alimentares, bons hábitos de sono, de alimentação, bons hábitos de conduzir mesmo esse corpo, não deixar ele ser só fonte de desprazer, desgraça, ou só de um prazer muitas vezes desregrado. Tá? Mas cuidar desse templo
Porque é nele que habita esse espírito que é, vou falar uma palavra que não existe, imorrível, né? Não existe essa palavra, estou inventando. E a lei de destruição ajuda, né? Ela é, vamos dizer assim, o reverso da medalha. Porque ela diz que é preciso que esse corpo se destrua, é preciso que essa matéria volte à sua condição original de não ter essa forma física que temos hoje, para que esse espírito que aqui hoje está, entre aspas, aprisionado nessa carne, para que ele se liberte. Igual você abrir a gaiola para o pássaro estar livre. Para que ele se liberte, fique o tempo que for necessário na erraticidade, né, diga-se, leia-se no plano espiritual, e quando for aprazado, né, quando for o momento aprazado, ele volte a ocupar, né, volte a ter um corpo físico, um corpo biológico, para continuar o seu serviço. Então a lei de destruição, ela cumpre sim uma finalidade moral, ao permitir que eu, tomando de empréstimo, né, um novo corpo biológico, um novo corpo material, eu consiga então evoluir, eu volte, né, trabalhe, estude, recomponha os laços familiares, os laços de amor, muitas vezes os laços que não estão tão de amor assim, mas que vêm outra vez cruzar os nossos caminhos para que possamos aprender com essas pessoas a perdoar, a renovar votos, a esquecer muitas coisas que em alguns momentos a gente não conseguiu esquecer pelas nossas fragilidades, nossas fraquezas morais. Então, enquanto você não lapidar aquela aresta, tantas vezes serão necessárias estar com aquelas pessoas para que a gente possa aprender que o único caminho possível e que Deus quer para a gente, para que estejamos juntos, é através do amor. Então, para que esse corpo para que esse espírito tenha essa oportunidade de renovação desses votos, dessa promessa de Deus, que é para a gente continuar evoluindo, não tem outra forma. Não existe outra maneira a não ser você morrendo para essa matéria, né? Morrendo com essa matéria, para que esse espírito outra vez possa estar livre e no tempo que for o tempo dele, que nós não sabemos, né? Alguns são quase que imediatamente, outros passam algum tempo ainda na erraticidade, pode durar até séculos, ele volte a tomar um corpo físico e continue o seu trabalho de evolução. Então, eu havia dito, né, que ele convive muito bem com a lei de conservação por conta disso. Enquanto estamos aqui, cuidemos então do nosso corpo físico, né? Atividade física adequada, bons hábitos de higiene, de alimentação, de sono, de repouso, de prazer, né? Cuidar desse corpo que é emprestado, porque é como se eu estivesse alugando uma casa por alguns meses, né, alguns anos, né, e depois tivesse que prestar conta como inquilina ao senhorio, né? Olha, cuidei bem da sua casa, tem um laudo de vistoria, não tem? Quando a gente vai devolver alguma coisa, o laudo de vistoria disse que o tempo que eu fiquei aqui está bem, o corpo está legalzinho, cuidei bem dele, de vez em quando deu umas derrapadas, né? Mas está aqui, estou entregando ele, né, conforme o senhor me deu, né? Vê se você não cobra multa aí, não, porque eu não estou querendo fazer nenhuma rescisão antes do tempo e pagar uma multa pesada por ele, né? E aí, na hora que chegar a nossa vez, tomara Deus que nós estejamos prontos, né, para devolver isso e continuar a nossa trajetória, dessa vez não terrena, de uma maneira equilibrada, para que possamos ser também espíritos equilibrados, para que possamos também continuar trabalhando, evoluindo lá do outro lado, ajudar aqueles nossos amados que ficaram, tomar essa consciência logo do desencarne de uma maneira suave, para que quando for possível, voltemos numa condição melhorada. Então, a gente viu que a destruição é uma necessidade da matéria para ajustar essa questão da evolução, né, para dar essa oportunidade da evolução do espírito que se dá através do campo, né, das leis morais, né. À medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai tomando formas menos materiais, leia-se, os espíritos que já atingiram um grau de evolução espiritual muito mais elevado que a nossa condição atual e que estão, inclusive, vivendo em planetas mais evoluídos, essa lei de destruição ela vai não se tornando mais necessária. À medida que a gente sobrepuja a matéria, o que é isso? Não viver tanto pela matéria, e a gente ainda vive, a gente precisa ainda de muitas condições e de muitas necessidades que ainda estão muito ligadas à carne. Haja vista, por exemplo, quando a gente trabalha na parte mediúnica, né, que a gente ainda percebe que muitos espíritos se aproximam, né, dos médiuns, vêm trazer seus relatos de dor, de
de raiva, de falta de discernimento, nem sabem que estão, muitos deles não sabem nem que estão desencarnados, e conversam, dialogam, né, com o doutrinador naquele momento de dor, né, de raiva, de angústia, cobrando, né, cobrando seus pertences, cobrando onde estão meus escravos. Eu já escutei isso também. Onde estão meus escravos? Cadê minha fazenda? Cadê minhas terras? Né? E dá muita pena, porque são seres humanos como a gente, só que estão fora desse corpo físico, né? E cobrando os escravos, cobrando, cadê meus patacões? Cadê meu ouro? Cadê minha terra? E conversando com carinho, com cuidado. Olha, tipo assim, que ano que o senhor está, né? 1800 alguma coisa. Nossa, nós estamos em 2013, né? Tipo assim, devagarinho, né? Quer dizer, pessoas que desencarnaram, estão lá 100, 200 anos, cobrando, reivindicando a sua questão material, suas posses, seus bens, suas mulheres, seus homens, seus filhos, seus não sei o que lá, seu. Então, são pessoas que viveram muito exclusivamente ligadas à questão material, seja com uma sensualidade muito exacerbada, pelo poder de ter muito dinheiro, terras, bens, patrimônio, e quando desencarnam não conseguem, realmente desencarnam, mas ficam aqui. Tá? Então, assim, diferentemente de outras tradições religiosas que dizem que existe um céu, um inferno, um purgatório, como fossem lugares físicos, primeiro e segundo andar, subsolo, céu e inferno, né? Que a gente não usa nem essa expressão assim, né, da doutrina dessa forma, mas é aqui, é o estado mental em que a pessoa se encontra. Então, dentro de um ambiente, pode existir pessoas que estejam vivendo no inferno, pessoas que estejam no céu, ou pessoas que estejam fazendo essa passagem, né? Espero que subindo, né? Então, isso é estado mental do espírito encarnado ou desencarnado. Então, a lei da destruição, ela vem dessa oportunidade, esclarecendo e renovando essa promessa, renovando esses votos, né? E também, a gente tem que pensar em termos de destruição coletiva, né? Porque nós estamos falando de um ponto de vista que todo mundo vai passar, todo mundo já passou, porque nós todos que estamos aqui hoje, temos algo em comum, que é essa crença de que existimos muitas vezes, né? E para uma finalidade única, que é a ascensão. Senão nós não estaríamos aqui. Mas nós temos que pensar também nesses flagelos, esses cataclismos, aí, essas situações que ceifam milhares de vidas, centenas de vidas ao mesmo tempo. Leia-se os tsunamis, as hecatombes, guerras, ou situações como essas recém-vividas, por exemplo, agora em Santa Maria, que levou tantos jovens, né, ao falecimento de uma única vez, 200 e tantos jovens, num único momento, né? E aí a gente se pergunta, será que isso foi uma coincidência? Essas pessoas que estavam, por exemplo, para não falar uma coisa tão recente assim, que pode ferir algumas suscetibilidades, vamos pensar naquele tsunami de alguns anos atrás, né, na Tailândia, foi 300 mil pessoas assim de uma vez, a população de Franca. Eu até me arrepio quando eu falo isso. A população de Franca. Imagina que hoje nós estamos aqui, acontecesse um meteoro, batesse na Terra e Franca toda fosse dizimada. Será que nós, fazendo parte dessa estatística dos 300 e tantos mil habitantes dessa cidade, se fôssemos levados, né, arrebatados uma vez só, para o plano espiritual, será que nós não teríamos uma história em comum? Por que nossa vizinha Batatais não foi, por exemplo, aqui Claraval, Batatais, Biracê, cidades próximas daqui, Ribeirão Preto, mas só Cidade Franca? Tá? Por quê? Será que não teríamos uma história que alinhava as nossas vidas em comum e que justifica uma situação como essa, que leva tantas vidas ao mesmo tempo? Estou falando do tsunami, estou falando dessa tragédia nessa boate, que foi 200 e tantas vidas, e outras situações, às vezes um desastre automobilístico, de ônibus ou de trem, que aí mata 50, 60, 100 pessoas, 200, ou guerras, né? O que isso quer dizer? Né? Nós sabemos, assim, de uma maneira muito rasa, que para cada alma encarnada nessa terra, tem não sei quantas querendo vir, né? Então, assim, se tem hoje 6 bilhões de almas encarnadas no planeta Terra, são quase 30 desencarnados aqui em torno, né? E essa renovação, ela é constante. É claro que eu não vou tirar uma vida aqui só porque eu quero tirar. Deus não é um Deus de loteria, não vai tirar um para colocar outro porque Ele quer. É porque aquele que desencarnou, né, ele cumpriu uma finalidade, ele cumpriu uma prova, uma expiação, ou cumpriu aquilo que tinha que cumprir no prazo dele, tá? E essas almas são sempre renovadas na face da Terra, né? Há mortes, né, pensando em mortes coletivas que poderiam ser evitadas, tá? Na pergunta 774, os Espíritos nos respondem que sim,
Existem genocídios. Genocídio é quando você comete, uma pessoa, né, ou um grupo de pessoas exterminam milhares, centenas de vidas. E a história está cheia de exemplos, né, de pessoas que usaram mal o seu poder para poder aniquilar a vida de centenas e centenas de pessoas. Pessoas sequiosas por poder ou porque estavam no comando de um país ou de alguns países, ou de alguns lotes de terra, né, vamos dizer assim, ceifaram vidas de milhares de pessoas, né, usando mal o seu poder, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, né, com essa necessidade de mostrar poder, de subjugar o outro através da força bélica. Né. Então, obviamente que muitas vidas poderiam ser poupadas, mas que não são, e essas pessoas, ou essa pessoa que assim determinou, descumpriu, feriu a lei. Né? E nós sabemos dentro da doutrina que aonde a lei foi ferida, é a lei que tem que ser ressarcida. Tá? Então, só para a gente entender, por exemplo, se eu cometo um grave ato de injustiça contra um irmão, uma coisa muito feia, e o prejudico muito, tá? Ainda que aquela pessoa do fundo do coração me perdoe, porque ela seja mais evoluída do que eu, mas me perdoe mesmo, entenda que eu fiz aquilo porque eu fui infeliz, porque foi um momento da minha vida, sei lá. Vou pensar uma pessoa muito mais evoluída e que de fato perdoe a grave ofensa que eu fiz, que eu causei a ela. Tá? Ainda que esse perdão seja concedido, né, de ser humano para ser humano, o que é muito bom, não basta. Aí está uma outra questão bacana que a doutrina nos ensina, nos explica. Porque algumas outras tradições falam que o pior dos pecadores, no último momento, daqui a um minuto ele vai expirar, ele vai morrer. Ele se arrepende, Jesus aparece, ele está salvo. Não é bem assim. Tá? Claro que Deus perdoa, Deus é só amor. Ele é um único sentimento que move esse Pai Celestial, que é amor. Entretanto, não é assim, como um passe de mágica, o perdão não é dado de uma maneira mágica e você está redimido de todos os seus pecados pregressos. E aquilo que eu feri? E aquela lei que eu maculei, embora o meu ofendido tenha me perdoado, eu preciso reparar aquele buraco, né? Aquela ranhura que foi feita. Então é ali, lá onde eu subtraí alguma coisa que eu vou ter que repor. Se não dá mais tempo para fazer nessa existência, ufa, que bom que a doutrina nos explica que a gente tem a oportunidade de fazer isso, tentar isso, uma outra oportunidade, quando eu vestir outra vez um casaquinho de carne. Se der para a gente poder fazer, né, ainda nessa existência, melhor, né? Igual Cristo fala. Não adianta vir ao altar, está lá no Evangelho. Vá, reconcilia-te com o teu irmão primeiro, depois vem oferecer suas oferendas, fazer suas oferendas. Então a gente é a todo momento chamado para poder ver isso, poder tentar redimir, perdoar, pedir o perdão. Se não der, paciência. A gente teremos outras oportunidades. Então essas pessoas que são responsáveis por grandes catástrofes, né, grandes perdas, porque ceifaram vidas, ou que seja uma apenas, ainda que ela seja perdoada, ainda que elas trabalhem no sentido de recompor o que ela fez, ela feriu gravemente uma lei, né, que diz, né, que todos temos direito a essa vida, a essa existência. Então, ali, ela terá que reparar o dano feito. Né. E, dizendo dessas pessoas que provocam, né, que causam guerra, né, também na pergunta 754, os Espíritos respondem que é o pior dos instintos humanos. Porque, na verdade, quando você... Até eu estava falando todo dia para o meu filho, conversando com ele, estava nervoso, eu estava orientando ele, falei, filho, nem fale isso brincando, porque só do fato de a gente ficar com raiva, eu falei, eu entendo a raiva que você está passando, uma situação que aconteceu com ele, uma situação até desagradável. Eu falei, eu até entendo, e nem tira a sua razão de você estar com raiva, mas põe essa raiva para fora e esquece. Porque se você ficar alimentando isso, logo, logo você vai ter companhia invisível, que vai buzinar na tua cabeça. Eu falei, muitos crimes são engendrados assim. Eu estou com raiva, eu estou ressentida, e aí você se afina com espíritos desencarnados e encarnados, que logo, logo vêm oferecer suas preces para que você se vingue, para que você judie, que você mate, que você roube, que você... Enfim. Tá? E até eu disse a ele, falei, olha, se você chegar numa assembleia e disser... Vamos fazer um levante aqui, vamos fazer alguma coisa, vamos todo mundo nos separar em grupo para poder ajudar determinada pessoa que está precisando, vamos fazer a faxina na casa de um irmão que está doente, você vai lá, faz faxina, um lava a roupa, outro leva a comida, tal, tal. Claro que terá gente disposta a trabalhar, mas todo mundo dá um jeitinho de escapar.
E eu falei, eu estava dizendo, eu exagerei um pouco nos tons, né, da cor, mas é preciso quando você está falando isso com os jovens. Eu disse, mas se eu levantar a mão e falar assim, vamos fazer uma coisa muito feia, vamos sacanear, vamos ferrar com fulano de tal, rapidinho aparece gente se organizando para poder fazer uma maldade, para poder dar o tombo, para poder passar a perna em alguém. Tá? Porque ainda nós vivemos num planeta que ainda é muito denso. A nossa psicosfera, né, que também é outro termo, né, cunhado por André Luiz, assim como tem a atmosfera, né, que é o ar que respiramos, a psicosfera são os pensamentos, né, que jogamos, né, para o cosmos, né? E é tão denso, é tão pesado aquilo que criamos, que a gente cria condições de adoecimento para nós e para a sociedade. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas que pensa, porque rapidinho, por sintonia de vibração, a gente se liga a pessoas destruidoras também nos dois planos, no plano encarnado e no plano desencarnado, tá? Lembrando que o desencarnado tem essa habilidade de nos sugerir sem que a gente perceba que está sendo sugestionado, o que é muito perigoso. Mas lembrando também que o encarnado, ele tem a força vital que falta ao desencarnado. Eu brincava agora mesmo com o Gerson, brincando com ele, falei, Gerson, você vai ganhar um obsessor encarnado. Ele começou a rir. Uma brincadeira que eu fiz com ele. Porque existe obsessor encarnado para encarnado e também de encarnado para desencarnado. A gente pensa que é só o contrário e não é verdade. Tá? Lembrando que tem energia vital que às vezes pode fazer com que você você desvie do seu caminho. Por isso tem que ter muita vigilância, oração e desviar disso. Porque a gente acaba muitas vezes sendo influenciado ou influenciando outras pessoas e fazendo com que essas pessoas tropecem, né? Entretanto, os próprios espíritos nos explicam que esse homem cruel, esse ser humano que desviou tantas pessoas e que foi responsável por tantas mortes, mesmo ele tem um senso moral. A gente já falou semana passada, mas não está totalmente desenvolvido, mas ele tem lá o germe na consciência dele, mas ele faz mau uso do livre-arbítrio, tá? Lá no fundo, todo mundo tem uma voz secretazinha que repudia alguma coisa. Você sabe quando faz uma coisa feia, alguma coisa que fala, puxa, não devia ter feito isso, ou falado ou comentado. Aquilo que machuca, aquilo que fala, puxa, por que eu fiz isso? Todos nós temos em maior ou menor medida. Tá? Essa é a voz da consciência. É isso que pode ser o caminho, muitas vezes, necessário, porque provoca tanto mal-estar, constrangimento e dor, que muitas pessoas começam a partir daí uma revolução moral, uma nova história. Tá? Lembrando também que se você ficar só presa a essa questão de a mente criminosa, eu fiz, não se perdoar, você atrai também espíritos que vêm te cobrar o mal que você talvez tenha feito em outra existência. E aí, palco aberto para a obsessão. Lei da sociedade. É próprio da nossa condição humana. Porque nós somos seres sociais, nós somos o Homo sapiens sapiens, né, é a nossa denominação dentro da terminologia científica. E o Homo sapiens, né, o homem sapiens de sapiência, de sabedoria, ele também é o Homo socius. Ludem de lúdico, de brincadeira. O ser humano é um ser que brinca, ele precisa brincar. Mas ele também está em sociedade. Se a gente imaginar que para nascermos precisamos do encontro de dois gametas, o masculino e o feminino, já começa a primeira sociedade daí, né? Ainda que essa criança seja abandonada por um dos pais ou que seja colocada para adoção, não importa. A gente está inserido no seio social. A família tal qual concebemos, pai, mãe, filhos, ou biológicos ou não, ou às vezes uma criança que nasce perto dos pais, ou que o pai abandona, que vai ser criada às vezes por um avô, por uma avó, por um tio, não importa. Ele está dentro de uma situação social, familiar, que depois se expande, escola, amigos, trabalho, e por aí vai. Tá? Nós somos seres sociais, e o nosso psiquismo, ele só se desenvolve dentro dessa condição. Eu costumo falar para meus alunos da universidade, né? Eu sou professora, e eu pergunto, se nós dessemos condição, porque tem alguns casos que a psicologia retrata, essa sociologia também, de algumas crianças que foram encontradas vivendo junto com animais ferozes em florestas, né? Elas se perderam, foram abandonadas, depois de algum tempo foram resgatadas, e ela se comportava tal qual o bicho que foi adotado, o lobo ou outro animal que seja. Eu sempre pergunto para os meus alunos, aquela criança que viveu não sei quantos anos, que quando foi encontrada, ela grunhia igual, uivava igual um bicho, com as unhas grandes, comia igual um animal não racional, porque nós somos animais também.
Eu falei, ela é um ser humano? Aí começa a discussão em sala de aula. Tá? E, na verdade, ela é ser humano do ponto de vista biológico. Assim como o passarinho deixa de ser passarinho, o jacaré é a pulga. Só que ela não se humanizou. Ela não se humanizou. Porque para você se humanizar, para você se hominizar, se tornar homem, homem e mulher, você se tornar um ser humano, você precisa do social. É o outro que vai dizer quem eu sou. É o outro que me nomeia. Eu me chamo Cléria Maria, em homenagem às minhas duas avós, porque meus pais assim decidiram. Vamos homenagear as avós. E ela vai ter uma história. Claro que eles não sabiam a história que estava construindo para mim. Mas quando você nomeia um filho teu, você já marca ali, na biografia, o começo de uma vida. Tá? Eu tenho um olhar que fala, que lindinha que ela é, a única criança que faz gugu, gugu. E é preciso que a criança receba esse olhar de pai, de mãe, da sociedade. Porque é assim que funciona o psiquismo. Você só se torna gente através de gente. Quem já viu um diamante aqui? Quem já viu a pedra bruta? Aqui em Franca é um polo diamantário. Quem olha um diamante sem ser lapidado, eu não seria capaz de reconhecer aquela pedra bruta. Entretanto, ela é uma pedra de valor. Como é que eu lapido um diamante? O que eu uso para lapidar um diamante? Outro diamante. O que eu uso para lapidar um ser humano? Outro ser humano. Então, se eu pego uma criança, tiro do contexto social, leis, família, escola, tal, e coloco no outro contexto, e que dê a ela condição de existência e ela sobreviva, ela vai sobreviver. Ela será um ser humano biologicamente falando, mas ela está muito longe de ser humanizada. Porque a gente só se humaniza através do contato social. É isso que faz com que nós evoluamos, que a gente construa a nossa vida para o conhecimento do intelecto e do espírito também. Tá? E aí, no Livro dos Espíritos fala o seguinte, se nós somos seres sociais, o que dizer de algumas tradições que fazem voto de silêncio, pessoas que se confinam, vão viver, sabe, às vezes em mosteiros, longe, não tem contato. Aí os Espíritos nos ensinam o seguinte, se você se isola totalmente do contato com outro ser humano por uma questão de... pessoal, não tem nenhuma condição de ajudar ninguém, isso não é uma coisa que agrade a Deus. Porque se Deus quisesse que nós fôssemos seres isolados, teria feito cada um na sua panelinha, no seu quadradinho. Mas é com o outro, ajudando o outro, ou o outro às vezes me perseguindo, ou eu perseguindo o outro, que a gente vai melhorando. Tá? O isolamento não torna ninguém melhor ou útil. É claro que há momentos na nossa vida que a gente precisa se isolar. Quando você está chateado, quando você tem que tomar uma grande decisão, quando você aborreceu alguém ou se aborreceu, é melhor você se isolar, vai orar, vai meditar, vai se recompor, para você não fazer alguma coisa que você depois se desagrade, para você não criar débitos. É claro que esse isolamento é muito necessário. Por exemplo, eu sou uma pessoa que falo bastante, dou aula o dia todo, meu intelecto está sempre assim, me exigindo. Tem hora que eu preciso assim, nossa, eu quero ir para um lugar que eu não quero ver ninguém, porque eu preciso repor minhas baterias. Isso não tem nenhum mal, isso é até necessário. Entretanto, se eu faço um voto de não mais falar para o resto da minha vida, bom, aí quem me conhece fala que eu morreria, porque eu converso para caramba. Se eu fizer um voto desse tipo, ou de me isolar e nunca mais ter contato com os meus amigos, meus familiares, meus filhos, o que eu estou ganhando com isso? A quem eu estou beneficiando? Qual é o grande salto em termos de qualidade espiritual que eu estou adquirindo? Tá? E aí a pergunta 770 fala o seguinte, a pergunta é feita, o que pensar dessas pessoas, que vivem na reclusão absoluta, não conversam, não falam, não se misturam com outro ser humano? Os espíritos só respondem assim, duplo egoísmo. Porque estando com o outro, vivendo uma vida em sociedade que eu posso melhorar e posso melhorar a condição de vida do outro. Se eu me abstenho de estar com essas pessoas no momento para poder me organizar, ou se eu faço um voto durante um tempo de vou ficar reclusa, mas nesse momento eu vou estar trabalhando em benefício de uma sociedade específica, ou, enfim, ajudando de uma outra maneira, fruto das minhas mãos, claro que isso tem mérito. Mas me abster de estar com as pessoas, de falar, de conversar, porque tem preguiça, não quero mais ser ser humano, e morar lá numa caverna, não tem sentido. Somos seres sociais. E é o social que nos torna gente. E aí, a outra pergunta na sequência, eu acho muito, muito interessante, porque a pergunta anterior é essa, O que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Os espíritos respondem, duplo egoísmo. E a pergunta seguinte é, mas e aqueles que fogem do mundo para se voltar ao alívio dos sofredores?
Então, são pessoas que deixam de existir para o mundo, mas estão curando enfermos, estão levando alimentos, estão levando a palavra, estão dando um voto de consolo. E é totalmente, você percebe que são duas situações distintas? É óbvio que os espíritos, sábios como são, a doutrina é muito clara, claro que as respostas serão diferentes. Uma pessoa que se isola do mundo com essa finalidade de auxiliar a tarefa de Deus, tá? É claro que essa reclusão em sociedade tem uma outra conotação e tem um outro peso. Então, uma pessoa como essas pessoas se elevam se rebaixando. Por quê? Elas se tornam anônimas. Pessoas comuns, ordinárias, mas que fazem um trabalho, às vezes, de formiguinha, aliviando o sofrimento de tantos, levando a palavra, levando o alimento espiritual, levando o alimento mesmo, o pão material, levando o conforto, fazendo visita. Então, são pessoas que, às vezes, são pessoas que passam despercebidas entre nós, né? Não querem ser estrelas do mundo, mas fazem um trabalho lindo, se isolam, mas percebe que nesse isolamento elas estão cada vez mais com o outro. Elas se isolam de serem as estrelas, elas não querem assinar obra nenhuma, não fazem questão de ser protagonistas de nada, mas elas se elevam espiritualmente porque elas têm uma finalidade, aquele isolamento. Quando elas se isolam, se recluem para orar, para viver, é para quando voltar com força para poder trabalhar pelo próximo. Tá? Então, os Espíritos respondem que essas pessoas têm um duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho. Tá? Também disse que a questão do voto de silêncio ele é necessário quando a gente quer organizar nossa vida espiritual, nossa vida mental, porque a gente não escuta Deus no ruído, no barulho, né? Deus se ouve no silêncio. E a gente precisa muitas vezes desse silêncio para poder ouvir o que o Pai nos chama, né? o que o Pai Celestial está nos dizendo. Mas é diferente você escutar no silêncio um tempo para poder se organizar do que viver no silêncio pro resto da vida, um silêncio que não te diz nada. Aí não é nem silêncio, eu diria que seria um mutismo até, né? É uma conduta muitas vezes egoísta que não te permite ser nem caridoso, né? E aí a pergunta também é a seguinte, o que dizer, a pergunta é feita, o que dizer de algumas seitas, né, muito antigas até, seitas até anteriores ao cristianismo, que recomendam o voto de silêncio perpétuo. Tem algumas seitas que as pessoas não falam, entram naquela seita e nunca mais ela fala. Fala por gesto, né? O que os Espíritos nos respondem? Perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus nos a deu. Nos a deu, né? Deus condena um abuso e não o uso das habilidades, dos dons que Ele nos concedeu. Então, ter a palavra, usar a palavra, não é nenhum sacrilégio. Sacrilégio é você se condenar abusando do dom dessa palavra, dizendo blasfêmias, dizendo palavras que destruem, palavras malditas. Tá? Então, essa palavra dita fora de um contexto, ela fere, é uma palavra que desorganiza. Essa palavra, antes, ficar no silêncio mesmo. Mas entre o silêncio e uma palavra ponderada, uma palavra de carinho, de afeto, de orientação, o segundo, com certeza, é que Deus espera de nós. Tá? E eles dizem que o voto de silêncio é uma tolice, assim como o voto de isolamento, porque priva o homem das suas relações sociais, que é o que permite caminhar. Caminhar em que sentido? Da evolução espiritual, para que ele cumpra a lei do progresso. Tá? Se a gente olhar ainda nas leis da sociedade, os laços de família, nós somos animais, só que nós somos animais com consciência, né? Os animais procriam e preservam a espécie. Então, eles têm apenas o instinto sexual, apenas a preservação da espécie. Os humanos não ficam só presos a essa questão instintiva. A finalidade da gente viver em sociedade, por isso que os laços familiares nos seres humanos são muito maiores do que os de outros animais, que muitas vezes tem a sua cria, quando a cria já está grandinha, nunca mais é pai e mãe, né? A finalidade do ser humano é para que a gente possa aprender, passar cultura e valores morais também. Tá? Criar arte, criar ciência, criar cultura, perpetuar os valores, as tradições. Por isso que nós vivemos em sociedade. Tá? E se nós não vivêssemos assim, em sociedade, em laços familiares, qual seria a condição imediata? Seria o relaxamento dos laços de família. Voltaríamos a viver pela sensualidade, pelos os instintos. Seria, então, um retrocesso do ponto de vista moral. Tá? Um recrudescimento
do egoísmo. O que quer dizer isso? Você voltaria a ser duro, indigesto pelo egoísmo. Porque muitos de nós sabemos que algumas pessoas se tornam melhores quando elas têm que cuidar de um filho, ou de um pai que já está enfermo, ou doente, ou de uma pessoa que está ligada por laços de parentesco, familiares ou de amizade. Aquela pessoa se torna melhor. Se nós vivêssemos, não tivéssemos nenhum desse tipo de laço familiar, ou não tivesse nenhum laço social, não tem ninguém para me preocupar. A gente ficaria muito no egoísmo, só voltado aos nossos prazeres, eu faço o que eu quero, cuidar das minhas ventas, e a gente seria um retrocesso do ponto de vista moral. A 8ª lei é a lei do progresso, que é o grande objetivo do espírito, que é o progresso moral. Tá? Para isso é necessário o desenvolvimento moral, as duas asas, né, que a gente sempre fala, né, que a doutrina explica, que é a asa do amor, que nós não somos capazes, nossa asa do amor ainda é curtinha, atrofiada, e do intelecto. Por isso que Allan Kardec fala, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Primeiro o amor, depois a instrução. E para se instruir dentro da doutrina, não precisa ter curso superior, não precisa ter ginásio, ensino médio, não é isso. Tem um tanto de obra dentro da doutrina que nos convida a ler, a refletir. Para quê? Para alimentar o intelecto, porque com esse intelecto alimentado, eu tenho mais condição de entender algumas coisas e agir de uma melhor forma, pelo menos em tese. Para isso que serve. Quando você faz uma leitura, você amplia seu campo de visão, seu escopo. Então você tem mais recursos de instrução para ser melhor, inclusive. Né? Só que nós sabemos que aqui no planeta, o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual, nem sempre acompanha o progresso moral. Tá? Deveria ser caminhar as duas coisas juntas. O progresso moral, leia-se o amor, junto com o intelecto, mas a gente vê pessoas altamente brilhantes, muito inteligentes, espíritos evoluídos do ponto de vista intelectual, tanto encarnados quanto desencarnados, mas que ainda são duros, que ainda são, às vezes, cruéis, ou que são céticos demais, não se permitem a viver, se colocar na posição de sofrimento ou compreender a dor alheia. Tá? E eu gosto muito dessa pergunta, como é que o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Porque dá para a gente essas ferramentas, né? Nos permitindo compreender o que é o bem e o mal, nos permitindo ter esse discernimento, então fazer a minha escolha, né? E ao fazer a escolha pelo bem, eu tenho condição então de progredir. Então, se a gente alimenta o intelecto, a gente alimenta para poder melhor servir a nós e ao próximo. Tá? Eu gosto muito dessa frase de Urânia, que é um livro do Camille Flammarion. Camille Flammarion foi um astrônomo contemporâneo de Kardec, muito mais novo que Kardec, mas se tornou amigo dele. Nesse livro Urânia, Urânia é a deusa da mitologia da astronomia. E quando ele tem um sonho, que ele trabalhava no observatório, né, ele foi astrônomo, que ele pegava ela pela mão, ela pegava ele pela mão, e os dois saíam, o livro é lindo. Tem aí. Ele saiu por aí pelos planetas, ele vai chocando com asteroides, cometas, tal, e ela vai como uma deusa da mitologia, que eu leio aí, um espírito evoluído. Ela diz para ele assim, que o estudo é a única fonte de todo o valor intelectual. O conhecimento do coração humano conduz à indulgência e à bondade. Não seja nem pobre nem rico. Livra-te assim de toda ambição e de toda servidão. Ser independente. A independência é o mais raro dos bens. E a primeira condição de toda felicidade. É uma das poucas palavras que eu sei de cor, que eu quero que esteja isso quando eu baixar minhas asinhas, quando eu for para o plano, me fala, espiritual. A gente tem um pouquinho de vaidade, né? Todo mundo, né? Ainda não superei isso. Eu gostaria que isso aí estivesse no meu epitáfio. Eu escrevi meu trabalho de conclusão de curso, eu coloquei isso também lá na cara, na folha de rosto, porque isso aí, quando eu li, tem muito a ver comigo. Porque foi a primeira vez que eu consegui entender por que um estudo pode fazer uma pessoa melhor. Quando ele fala que é a única fonte de todo valor intelectual e que o conhecimento humano leva a ser indulgente e a ser bondoso. Infeliz daquele que estuda, conhece e continua duro de coração. Dele será mais cobrado do que aquele que não teve as oportunidades que ele teve. Tá? Uma coisa que a gente aprende também, que o estado natural não é a mesma coisa que lei natural. Que a gente fala que as leis naturais, as leis morais, tal. O estado natural é um estado primitivo.
é incompatível com a nossa evolução. E lei natural é tudo aquilo que rege a humanidade conforme as leis divinas. Todas essas leis morais, tá? A lei natural, a lei divina, a lei de adoração, de progresso, tal, são leis naturais porque são da natureza e porque vêm de Deus. Tá? Isso sim é o que rege toda a humanidade para o progresso. Nosso estado natural, quando a gente vem como espírito simples e ignorante, assim que fomos criados. E de acordo com o trabalho que fazemos, vamos ampliando nosso escopo de conhecimento e compreensão e vamos evoluindo espiritualmente. Se fôssemos aquele ser primitivo que habitava a caverna até hoje, estaríamos naquele estado natural, como é a criança, que se não encontra as condições, as ferramentas necessárias, leis, família, sociedade, conhecimento, cultura, trabalho, lazer, ela ficaria eternamente presa a esse estado primitivo. É incompatível com a lei do progresso, que diz que a gente tem que evoluir. Tá? Aí que eu falei, Deus nos criou simples e ignorantes, tá? E é através do conhecimento, do estudo, do trabalho, que a gente vai sair desse estado de torpor para caminhar, para ganhar as asas do conhecimento e as asas do amor. Tá? Nenhum espírito vai permanecer eternamente no seu estado natural. A gente nasce no estado natural na nossa infância, leia-se, nossa infância pessoal de cada um de nós, e alguns povos ainda estão numa infância, porque a gente diz que são povos mais primitivos, mas também estão caminhando. Ninguém está condenado a viver naquele estado natural, porque é incompatível com a lei do progresso. Tá? Porque a evolução é imperativo. O que acontece com algumas pessoas é que estacionam porque fazem mau uso do seu livre-arbítrio. Tá? Mas todos um dia se tornarão perfeitos. Né? Como Cristo fala, sede perfeitos como o vosso Pai que está no céu. Também entendendo essa questão da lei do progresso, a gente pode entender as diferenças físicas e morais que nos abrigam. Pessoas na Terra de diferentes etnias, credos, culturas, sexos. Por que tem tantas diferenças? Né? Por que somos tão diferentes? Somos diferentes devido aos costumes, ao clima e à vida. Né? É a mesma coisa que ocorrendo, aí os espíritos respondem, a mesma coisa ocorrendo aos dois filhos sendo da mesma mãe, por que são tão diferentes? Né? Tem a mesma origem, por que são tão diferentes? Né? Pode até se parecer fisicamente, mas moralmente são diferentes, porque são seres que caminharam, evoluíram, progrediram moralmente diferentemente, porque somos herdeiros de nós mesmos. Então, eu posso ter um irmão gêmeo, ser igualzinho a mim, fisicamente, e moralmente sermos muito distintos. Por quê? Porque cada um é responsável pelo seu campo moral, pela sua evolução moral. Tá? O que nos impede de alcançarmos essa destinação de sermos perfeitos, ainda, nós seremos um dia, é o nosso orgulho e egoísmo, que faz com que nós vivamos muito para nossos prazeres, para nossas necessidades, nos esquecemos que vivemos em coletividade e que é um pelo outro aqui. Tá? E aí também tem uma pergunta que fala o seguinte, como é que a gente explica então a degeneração moral de alguns povos? Tem alguns povos que parece que não tem laço nenhum, parece que não tem regra, não tem freio nenhum. Tá? Aí os espíritos respondem que não são os mesmos espíritos degenerados, não são os mesmos espíritos degenerados que repetidamente vivem nos seios destes, se reencarnam. Tá? Pois isso seria contrário à lei do progresso. Mas, na verdade, por que tem algumas pessoas, parece que tem algumas sociedades, todo mundo ali parece que é podre? Será que eles ficam reencarnando os mesmos espíritos? Não. Alguns progridem e evoluem e vão para outros lares e vão até para outros planetas. O que acontece em algumas situações? Parece que só gente ruim está ali naquele povo ali. Por uma questão de psicosfera, de sintonia, acaba atraindo espíritos com a mesma condição de baixa moralidade. Então você percebe que às vezes existem povos ou determinadas comunidades, pessoas muito promíscuas ou muito guerreiras no mau sentido, tá? De fazer guerra, não de brigar na vida, pela vida. Tá? Mas por quê? São os mesmos espíritos que ficam encarnando ali, naquele mesmo povo? Isso seria contra a lei do progresso, porque alguns progridem, vão progredindo. Tá? Então, por que essa afinidade? Pela sintonia psíquica, sintonia vibracional, que atrai aquelas pessoas na mesma condição. Então, são povos que você percebe que ainda vão demorar um pouco para evoluir, mas que também estão fadados à evolução, porque eles vão adquirindo em cada encarnação um nível de conhecimento. Com esse conhecimento, você pode administrar melhor seu tempo para tentar ser melhor e a gente vai evoluir com certeza. Isso em termos de evolução coletiva. Né? E a gente entende as implicações da doutrina espírita para o progresso da humanidade. São as perguntas, eu fiz um condensado, as perguntas 798 e 789. Por que a doutrina espírita ela é importante para a gente entender a humanidade como a coletividade caminhando para o progresso, lei do progresso?
Porque primeiro ela nos ensina que o princípio criador é Deus, que cria tudo e a todos e mantém esse universo, que é um ser inteligente, e que nós, espíritos, somos seres inteligentes, individualizados, somos únicos, que continuamos nossa marcha evolutiva sempre para frente. Podemos estacionar, mas nunca retomar a nossa condição pior, tá? Retomando diferentes corpos em diferentes oportunidades. Porque ela nos ensina que a comunicabilidade dos espíritos nos mostra que existe uma vida depois dessa vida e que os espíritos muitas vezes vêm nos orientar como fazer, como proceder. E claro que a gente tem que contar com aqueles espíritos que vêm às vezes atrapalhar por questão até de sintonia. Tá? Porque a doutrina vem falar da reencarnação, que é uma possibilidade infinita e constante de aperfeiçoamento do campo moral, através do trabalho, através do conhecimento, através do amor, através da renúncia. Porque ela vem falar da pluralidade dos mundos habitados, que existem mundos piores do que este, mas que também estão evoluindo. E mundos como o nosso, tá, que são transitórios, e mundos de bem-aventurança, em que habitam espíritos que já caminharam o que já caminhamos e que estamos caminhando. Então, é interessante a gente frisar que, à medida que evoluímos, que progredimos moralmente, individualmente e coletivamente, mudamos a face daquele planetinha que estamos, daquela situação. Não é só o nosso físico, mas daquele ambiente, e tendemos a progredir para um planeta de melhor evolução, de mais evolução espiritual, também coletivamente falando. Tá? E a doutrina também, ela combate esse materialismo exacerbado, que nasceu sobretudo com o positivismo da ciência, dizendo que o materialismo, ou seja, viver só pela carne, só pelos prazeres da carne, só pelo corpo, tá, acaba sendo fonte de egoísmo e de interesses imediatos, que faz com que nós esqueçamos a parte espiritual e não estejamos nem aí para a vida e a necessidade do outro. Tá? A nona lei, continuando aqui na nossa evolução, a lei da igualdade, que diz que todos somos iguais perante Deus e que as diferenças de inteligência, de aptidão e de habilidade que cada um tem, aqui dentro dessa sala, de encarnados e encarnados, nós somos muito diferentes. Uns têm mais facilidade para uma coisa do que outros não têm ainda muitos, ou já têm outros bastante. O que depende dessa diferença de habilidade? Por que tem uns têm tanto, outros têm mais ou menos, outros têm pouquíssimo? Somos herdeiros de nós mesmos. Essas habilidades que alguns já conseguiram e outros ainda estão conseguindo, são frutos do nosso trabalho intelectual, das nossas mãos, que nós viemos acumulando, colecionando em vidas, né, em vidas e vidas e vidas. Isso dá para a gente entender, porque com uma criança tão pequenininha, fala não sei quantos idiomas, ou senta ao piano e toca um instrumento, ou um instrumento qualquer, ou pintura, fala, de onde que ele aprendeu? Esses jovens, esses gêniozinhos que a gente vê de vez em quando na televisão, crianças com 3, 4 anos, falam coisas absurdas, sabendo matemática, sabendo conhecimento geral, sabendo uma arte. Onde é que veio? Mal sabe falar. Né? A gente entende isso pela pluralidade das existências. Naquele corpinho frágil, de 3, 4, 5 anos, 7 anos, tá? Um gênio, que todo mundo fica bobo de ver, tamanha criatividade, tamanha... Como que ele sabe tanta coisa? Não deu tempo para ele saber, ele mal sabe falar, mal saiu das fraldas. Ora, se a gente partir do princípio que a vida é uma só, não dá para entender mesmo, mas se partirmos do princípio que aquele espírito tudo conhece, porque ele vem colecionando esse conhecimento, então fica fácil de entender. Tá? Que essas habilidades, essas diferenças se explicam devido às inúmeras experiências que vimos somando ao longo das nossas muitas existências. E sabemos que as desigualdades sociais, por que tem uns com tanto, outros sem nada, por que tem uns com tanto, outros que ainda com tão pouco, são frutos das nossas escolhas. E as desigualdades sociais são frutos do nosso egoísmo. Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu me sustento, tenho um padrão X. Outro tem um padrão um pouco maior do que o meu, um pouco maior, outro tem um padrão menor, e aí vai. É claro que cada um acaba aferindo seus ganhos de acordo com o que recebeu, de acordo com o que ganha, isso não tem nenhum problema. O problema é essa desigualdade. Milhares de bocas famintas, tá? E num país, num planeta de contrastes. Essas desigualdades existem porque a gente usa mal desses recursos. Ah, Clélia, mas essas pessoas não estão nessa condição porque plantaram isso? Muitas vezes sim. São pessoas que passam situações de extrema pobreza por expiação, porque usaram mal dos recursos quando tiveram uma situação de ter muito. Tá? Mas isso não me dá o direito de julgá-las e não fazer nada por elas. Ele fala assim, olha, se uma pessoa que está estendendo hoje a mão na rua, que está pobre, tal, que na vida passada fez isso, tal, não me cabe julgar. Não sou Deus. Ela está naquela condição ou por uma prova, para provar um espírito rebelde, ou por uma expiação, ou seja, para
limpar o campo dela de algum ato pregresso muito feio, mas não me cabe julgar, e nem por isso é prerrogativo para não ajudar. Por isso que ainda estamos caminhando dessa forma. Tá? O importante não é termos uma igualdade absoluta, porque se nós fôssemos todo mundo iguais, todos iguais na mesma oportunidade, nós estacionaríamos. Não faríamos nenhum esforço para melhorar nosso padrão de vibração, nosso padrão espiritual. Então, essa desigualdade ela é compreensível, mas não pode ser prerrogativa para eu não ajudar, para eu não fazer aquilo que está ao meu alcance. Porque se eu não fizer isso, eu estaria contrariando a lei de amor e caridade. A doutrina não prega contra a riqueza. Tá? Ela diz, abre os nossos olhos em relação aos abusos. Tá? Como também ela não condena, mas ela orienta. É uma doutrina que não condena nada, mas ela orienta. Tá? Tanto orienta o que você deve fazer quando você tem muita facilidade, como também te orienta o que você fazer quando você não tem facilidade nenhuma. Não adianta também se revoltar, blasfemar ou invejar ou querer destruir aquilo que seu irmão já conseguiu, porque você não vai conseguir nada com isso. Né? A gente muitas vezes está vivendo uma situação de experiência, numa prova terrena às vezes difícil, mas que é necessária para a nossa evolução. Tá? E a pergunta 815 fala o seguinte: qual das duas provas terrenas é pior para o homem? A infelicidade ou a fortuna? Poderemos ler a beleza ou a feiura? Ser muito pobre ou ser muito rico? Porque são duas situações de prova. São duas provas. O que você faz com a beleza, com a riqueza, com o poder? Você usa isso de maneira tranquila e facilita a vida dos outros, ou você usa para poder se oprimir? É uma prova. O que você faz quando a pessoa é muito feia, muito doente, muito pobre, tal? Você entende que isso é consequência de alguma coisa que você fez e caminha para progredir, ou fica blasfemando contra Deus, contra os espíritos superiores, e invejando o outro e querendo ferrar o outro? Então são duas provas para o espírito. Tanto um excesso quanto a falta. Tá? A miséria provoca um murmúrio contra Deus, a providência. E a riqueza leva a todos os excessos. Você nem lembra de Deus quando tudo é muito fácil. Então olha que resposta bem, né, sacada. Quanto mais se tem, maiores são as nossas obrigações. Não é só ter dinheiro. Se você tem poder, se você tem o poder de mudar a vida de muitas pessoas, com uma palavra, com uma canetada, se você tem mais inteligência, porque tem mais cultura, e você pode com isso facilitar a vida das pessoas, então você tem uma obrigação moral de você facilitar a vida das pessoas que não conseguiram chegar onde você já chegou. Tá? Então não é só ter dinheiro, não. Não é só sair distribuindo igual Robin Hood, não. Tá? Não é só distribuir o pão, o cobertor ou o dinheiro, mas distribuindo a palavra, distribuindo a orientação, distribuindo aquilo que está na sua faculdade. Tá? Então, quanto mais dado, mais será cobrado. Eu não posso exigir de uma criança o mesmo grau que eu exijo de um adulto. Então, a quem chegou no estado de ter um pouco mais que o seu semelhante, que está o seu vizinho do lado, então você tem a obrigação moral de melhor e mais compreender, e melhor fazer pelo outro. Tá? E aí eu grifei outra vez a frase lá do Camille Flammarion: não seja nem pobre nem rico, livra-te de toda ambição, e assim de toda servidão. Porque tanto a riqueza extrema quanto a pobreza extrema nos convidam a sermos, de certa forma, ambiciosos e servos, no sentido de escravidão. Olha que bacana isso. Na lei da igualdade, a gente aprende também que existe igualdade entre homem e mulher. Tá? É assim? Não. A gente sabe que no plano físico, não. Tá? Mas perante Deus, somos todos iguais e gozamos dos mesmos direitos e liberdades. Hoje eu estou Cléria, eu estou num corpo feminino. Não sei das minhas vidas passadas, tem alguns flashes, mas né, não sei se são flashes ou se realmente são coisas que a gente imagina, mas enfim. Com certeza passei pela experiência e passamos pela experiência do outro sexo, porque o espírito não tem sexo. Mas é necessário para que evoluamos, que tenhamos a oportunidade de estar em corpos diferentes para aprendermos as dores e as delícias de sermos homens, ora homem, ora mulher. Agora, é claro que não fica mudando assim de sexo, de encarnação em encarnação, não é assim. Tá? Mas é necessário que o espírito, para que não se prive dessa experiência, que você tenha tido algumas experiências, ou quiçá no futuro, estando no outro corpo. As desigualdades criadas são criadas pelo ser humano. Você achar que eu posso bater numa mulher, prendê-la dentro de uma casa, você não vai estudar, não vai trabalhar, você vai ser minha serva sexual porque eu sou homem, sou mais poderoso. Isso quem criou essa diferença, essa desigualdade, tá? Em cima da diferença sexual, foram os seres humanos. Tá? E quem muito oprime, será o oprimido. Tá? Porque é ali que ele feriu aquela lei. Então ele vai viver na experiência corpórea um dia a opressão que ele causou. Tá?
O objetivo dessas diferenças sexuais, dessas diferenças de trabalho, é para que nós nos ajudemos nas provas com os filhos, com a família. E não é para um oprimir o outro, porque eu sou mais forte, porque eu sou bonzão, gostosão. Só que, infelizmente, o ser humano faz essa escolha, né? Não é diferente entre o mais pobre, com o mais rico, entre o branco e o negro, entre o adulto e a criança. Tá? Aí a pergunta 820 fala assim, mas a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob o jugo do homem? Mas não deveria ser assim. Tá? E Deus deu a um a força física para proteger a quem é mais fraco. Então eu sou mãe, eu vou proteger meu filho pequeno. Não é para pegar, moer ele de pancada, porque ele não tem condição de reagir. Ou para moer de pancada o idoso, que já foi forte um dia e está fraco hoje. Então, se a cada um foi dado uma força específica, é para se ajudar. Não para poder usar isso como prerrogativo, para poder oprimir ou calar a boca na base da violência. Eu estava lendo um livro recentemente dizendo que uma das maiores mágoas da humanidade atualmente é a mágoa que o ser feminino traz do masculino. Por anos e anos, séculos e séculos de domínio injusto do patriarcado. Não é à toa que quando a gente caminha no sentido evoluído, as pessoas mais espiritualizadas, você não percebe, ela não tem traço tão forte do machismo ou de um feminismo arraigado. São pessoas que têm tanto o lado masculino quanto o feminino mais equilibrados. Ela consegue ser um homem no corpo físico de homem ou uma mulher, sendo igualmente forte e temperado. Não precisa mostrar nada, nem bater, não precisa nada disso. Tá? Porque ela consegue conceber aquela dupla natureza de uma maneira equilibrada. Você consegue imaginar um Cristo machista, dando porrada em mulher? Eu não consigo imaginar. Tá? Um avatar, um ser de luz, com aparência física de troglodita e sendo troglodita? Não. Então, quanto mais você se eleva espiritualmente, esse corpo vai ganhando outra conformidade física e a compreensão dessa natureza também. Vai ficando com aspectos equilibrados do masculino e do feminino, do yin e yang, conforme a teoria oriental. E aí a pergunta 822 fala o seguinte, uma lei justa teria que garantir a mulheres e homens os mesmos padrões de igualdade. Isso seria certo? Tá? E os espíritos respondem, direitos de igualdade sim, mas de funções não. Um homem não vai parir, um homem não vai procriar. Mas uma lei, quando todo mundo aqui foi equilibrado, quando as leis humanas refletirem a perfeição de Deus, nós teremos leis que amparem igualmente, em termos de direito, a mulher e o homem. Num vai poder mais do que o outro. As nossas leis aqui no Brasil já caminham isso. Tá? Falar, mas e a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres vítimas de violência doméstica? Ela foi criada exatamente para poder proteger aquela mulher que em casa apanhava e morria de maus tratos dos seus companheiros, sejam maridos, amantes, namorados ou filhos. No dia que isso não for mais realidade, uma lei dessa não será mais necessária. Entendem? Ela só foi criada uma lei que trata desigual porque, infelizmente, a força bruta ainda impera nesse planeta. Tá? Lei da liberdade, nós estamos terminando. É natural do espírito, todos nós ansiamos pela liberdade, mas nós não somos livres, absolutamente não somos. Ninguém pode sair daqui da maneira que quiser, fazer o que quer. Poder pode, mas dever é outra coisa. Tá? Nem tudo que eu posso fazer me é lícito, já falava Paulo o apóstolo. Nem tudo que me é lícito me é possível. Nem tudo que me é possível é lícito. Aliás, eu troquei. Tá? E a gente, em função dessa aspiração de sermos livres a qualquer preço, nós somos muito rebeldes. E essa rebeldia é fonte de muito problema, de muito infortúnio, de muita desgraça, uma palavra que eu não gosto de falar, de muita desarmonia. Desarmonia entre os homens e o Criador. Porque queremos uma liberdade que supomos só existir na nossa cabeça, e com isso transgredimos regras sociais, transgredimos regras morais, e causamos só sofrimento e dor para a gente e para aqueles que nos rodeiam. Tá? Só essa harmonia só será restabelecida quando a gente entender que a nossa liberdade ela tem um prazo, ela tem um tempo, ela tem um limite. Que eu não posso fazer ser livre conforme eu imagino, sem nenhum ônus. Porque essa liberdade que eu imagino que eu tenho e que eu sou livre, tá? Ela deixa de ser livre quando essa pseudo-liberdade fere a lei porque fere o direito do outro. Então não somos tão livres assim porque nós somos imperfeitos, porque estamos marchando ainda a passo de formiguinha, e porque se colocarmos em prática essa liberdade que tanto aspiramos, seria um caos completo, uma anarquia. Por isso existem leis humanas, para poder frear um pouco essa coisa meio animalesca que a gente ainda tem.
Mas o espírito humano, apesar de ser bagunceiro, né, apesar de aspirar para uma liberdade, às vezes se dá mal com isso, porque ele quer toda a lei fazer aquilo que ainda lhe dá na veneta, nós temos a centelha divina, nós temos um germe divino dentro da gente, um germe da divindade, que aspira por essa liberdade, por essa evolução. Alguns vivem isso de uma maneira mais consciente do que outros, né? Então, é aquela centelha de Deus pulsando lá na pergunta 621, onde estão escritas as leis, onde estão escritas as leis, na sua consciência. É aquele pulsar que nos aponta o que é certo, o que é desejável, o que não é. E quanto mais se aperfeiçoa através do trabalho, dos estudos e do amor, mais responsável nos tornamos, né? E mais próximo de Deus e do próximo a gente se torna, tá? Então, se somos livres, se não somos totalmente livres para fazer o que queremos, temos algumas liberdades. A liberdade de consciência, de pensar e de agir. Nisso eu sou totalmente livre. Eu penso o que eu quero, tá? A minha consciência é livre de imaginar ou de construir o mundo conforme eu imagino. E até para agir eu sou livre. Se eu quiser aqui abrir fogo e matar todos vocês, eu posso? Posso. Posso envenenar vocês com essa água? Poder? Posso. Mas eu devo? Não. Então, a liberdade de agir, de ação existe, mas existe um freio que a consciência moral nos repudia. Poder você pode, mas você não deve. E é aí que a gente evolui, nesse conflito, nesse embate. Então, o conflito ele é bom, ele é necessário. A gente tem que ter esse conflito para poder evoluir, senão seria tudo muito estagnado. Tá? Uma outra coisa que a lei da liberdade nos ensina é que existe uma diferença entre fatalidade e liberdade. A fatalidade é uma consequência da lei de causa e efeito. São as provas e expiações. Tá? Apenas para os atos da vida material. Então, vamos supor, eu acabei de falar de matar vocês, né? Então, de repente, eu estou vivendo uma fase da minha vida, eu acho que por bem eu tenho que acabar com a minha própria vida. Eu tomo 1 litro de veneno. Acabo com o meu corpo físico e morro, né? Em função do meu veneno que eu tomei. Na próxima existência, eu vou ter problemas seríssimos na parte perispiritual, o perispírito é formador do modelo biológico, vou ter consequências, né? Do trato digestivo, tal, em função do veneno que eu ingeri. Essa fatalidade lá na frente é em função, na matéria, em função de um ato que eu fiz nessa existência em 2013. Estão acompanhando? Isso é fatal, porque me levou a morrer de uma forma que não era para ser assim. Tá? Por quê? Porque eu usei mal minha liberdade, meu livre-arbítrio. Ao invés de enfrentar aquela prova com difícil, minha vida está difícil, ao invés de entender que isso faz parte da minha evolução, porque eu escolhi isso, eu resolvo acabar com a minha vida. Tá? Então, a fatalidade a gente entende apenas os atos da vida material, as grandes consequências, as grandes catástrofes, pessoais, individuais ou coletivas. Tá? Mas, do ponto de vista da escolha moral, não há fatalidade. Não existe vítima. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se eu causo isso a mim mesmo, ao meu próximo, eu vou ter uma consequência no meu corpo físico em função do ato que eu fiz. Mas, do ponto de vista moral, não tem fatalidade, tem colheita. Tem colheita e tem semeadura. Eu colho aquilo que eu planto. Se eu planto tempestade, sementes de desarmonia, eu não posso ter uma colheita de harmonia, de bondade. Então, do ponto de vista moral, não tem nada, que fatalidade. Não. Você está colhendo o quê? O que plantou, nessa ou em outra. Então, é muito, muito claro isso dentro da doutrina. Se fatalmente eu tenho um corpo com alguma limitação, alguma dificuldade, porque eu plantei isso, uma fatalidade do ponto de vista material, do meu ponto de vista moral, não tem fatalidade, não tem vítima. Tem colheitas a partir de semeaduras. Como diz também, acho que André Luiz, que diz, não sei se é André Luiz ou Emmanuel, que fala que a semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. O que provam a morte e a fatalidade? A soberania do espírito sobre a matéria. A matéria é perecível, mas o espírito, como eu falei brincando, é imorrível. Fatalidade não é determinismo. Esse corpo, então, que eu me tornei machucado pelo veneno que eu tomei, ele vai morrer, depois ele vem outro, vai se aprimorando até chegar a um estado de perfeição, outra vez, fruto do meu trabalho, do meu nível de compreensão que vai aumentando, do meu trabalho, do meu amor, enfim. A fatalidade é uma escolha feita pelo Espírito quando ele encarna, para levar uma prova. No corpo físico, tá? Mas do ponto de vista moral não existe isso, não se fala em fatalidade, se fala em escolha. Tá? A fatalidade é diferente do determinismo, porque o determinismo nega ao homem o poder do livre-arbítrio. Ele é contrário à lei de evolução. Porque você está determinado a ser assim, não pode nunca mais mudar. Coitadinho, ele é assim.
foi determinado, Deus quis. A gente escuta muito isso, Deus quis. Deus não quis nada, Deus é amor. Se a gente está na condição que está hoje, é porque a gente plantou. Na condição de fatalidade, porque está um corpo doente, ou uma miséria absoluta, ou um problema muito sério na vida, é porque plantamos isso. Tá? Nós não estamos determinados a ser assim para o resto da vida. Isso são para as religiões que não acreditam na pluralidade de existências. Então, você olha uma pessoa totalmente destruída, o que ela fez para merecer assim? Deus quis. Será que Deus queria isso? Será que Deus ia criar alguém com tantas dificuldades porque ele acha bonito? Essa é uma visão determinista. Isso é contrário à lei de evolução e contrário ao próprio amor de Deus. Agora, se hoje eu estou numa condição de enfermidade absoluta, ou fiquei, ou vou me tornar, ou um acidente, ou uma pobreza absoluta, ou qualquer coisa, essa fatalidade na matéria é consequência do meu mau uso do meu livre-arbítrio. Ou uma prova, ou uma expiação de alguma coisa que eu fiz de errado. Ou uma prova para o espírito. Às vezes não fiz nada de errado, mas é uma prova para aperfeiçoar meu lado moral. Questão do livre-arbítrio já falamos. Tá? E, por fim, lei de justiça, amor e caridade, que resume todas as outras leis pregressas. Essa é a última, né? Que é viver em sociedade. Nós temos regras, ordenamento e hierarquia, porque senão seria um caos, cada um faria o que queria e quisesse, e seria um transtorno. Para que nós tenhamos um sentimento de justiça mais elevado. Quanto maior essa moral, mais o senso de justiça a gente tem. Mas não é aquela justiça olho por olho, dente por dente, não. Fez, morre pela mão que te apunhala. Não é isso. O Cristo é o primeiro a ensinar o contrário. O centurião que cortou a orelha, né? Que quando foi prender o Cristo lá para ser crucificado, que aí Pedro pega nervoso e corta, ele pega, vai lá e cura a orelha que foi decepada lá, né, pela espada. Ele fala, não se faz justiça com as mãos, não se paga o mal pelo mal, né? Mas o mal se paga com o bem. Então, quanto maior a evolução moral, você tem um senso de justiça, mas a justiça que é própria daquilo que Deus quer, não essa justiça que faz pagando com sangue o sangue que foi vertido. Então, isso não tem fim. Tá? A lei de justiça, amor e caridade nos diz que o primeiro direito inerente a qualquer pessoa que aqui habita, qualquer pessoa no mundo, em qualquer mundos, né, dos mundos, é o direito à vida, que é um bem primário. Tá? Também nos ensina o direito que nós temos direito à propriedade. Se você tem direito a ter sua casa, se a conquista da sua casa é fruto do seu trabalho, aí eu tenho minha terra, recebi do meu pai, do meu avô, que trabalharam duro para isso, a doutrina não condena isso. Ela não condena você ter dinheiro, ou você ter sua casa. Pelo contrário, se você tem condição de ter e não faz, você acaba sendo fardo para a sociedade. Tá? O que se condena é que você tem um abuso e com esse excesso você não distribua essas benesses. Porque quem tem muito tem condição de ajudar quem não tem. Né? E essa lei de justiça, amor e caridade, ela resume talvez nas maiores leis ensinada pelo próprio Cristo, que é fazer ao outro o que quererias que vos fizessem, né? Que resume todas as leis de Deus. Não faça ao outro aquilo que você não gosta de sofrer. Faça ao outro aquilo que você gostaria que os outros fizessem por você. Tá? Então você resume toda a justiça, o amor aí, e toda a caridade. Se você não gosta de ser pisado, então não pise. Se você quer receber afeto, então dê afeto. Tá? E aí a pergunta dos Espíritos, a resposta dos Espíritos para a pergunta 893 é: qual é a maior de todas as virtudes? Tá? Eles respondem que a mais de todas as virtudes são virtudes, ou seja, são traços positivos de caráter, mas a mais meritória é a caridade, é a filha direta do amor, porque quem é caridoso, quem consegue conceber a caridade, ela está amando, ela consegue estar mais próximo daquele amor que ainda nós não somos capazes de compreender, de pôr em prática. Tá? E eles continuam perguntando, aí Kardec continua perguntando, qual é a verdadeira sentido da palavra caridade, conforme o Cristo nos ensinou. E os Espíritos respondem, benevolência, ou seja, ser bom para com todos, não é só para quem é bom comigo. Indulgente para aqueles que são imperfeitos, né? E todos somos, porque a gente acha que a gente não é, mas a gente é imperfeito. E perdoar aqueles que nos ofendem. O amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer ele todo o bem que está ao seu alcance e repudiar todo o mal que você poderia fazer. Tá? Se você não é capaz de amá-lo, mas está ao seu alcance fazer uma coisa para ajudá-lo, faça, mesmo para aquele que te ofendeu, porque já mostra um traço, uma evolução no seu caráter. Tá? E a máxima da doutrina espírita, que foi palco aí de muita perseguição na época do Kardec, fora da caridade não há salvação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 7. Tá? Naquela época que o Kardec estava codificando a obra, quando falou isso, fora da caridade não há salvação, né, fazendo uma clara alusão ao que Paulo Apóstolo fala, que não há fé sem obras.
Então, não é você falar, eu tenho fé, Senhor, reza. Mas o que você faz? Só faz oração e não põe as mãos para trabalhar a cabeça? Então, fora da caridade não tem salvação. Tá? A fé tem que ser uma fé viva, mas uma fé com obras. Porque só a fé pela fé não salva ninguém. Isso foi palco de controvérsia e perseguição da Igreja Católica na época, porque eles falam que fora da igreja não há salvação. E no Evangelho fala, se você fala fora da igreja não há salvação, todo mundo que não faz parte daquela igreja está condenado. E a doutrina fala ao contrário, não é fora da igreja, é fora da caridade. Porque a caridade é uma virtude que todos nós somos chamados a sermos. Não importa se é cristão, se é espírita, protestante, se é budista, se é católico, se é até ateu. Mas o cara é ateu, não acredita, mas ele é profundamente caridoso. Ele está cumprindo muito mais com a lei do amor e da caridade do que aquele que bate no peito, porque eu sou dessa daquela religião e não tem um pingo de caridade no coração. Então, quando eu falo fora disso não tem salvação, cuidado. A doutrina fala fora da caridade, ou leia-se, do amor, não há salvação. Porque o que nos salva é a caridade como filho do amor, que nos aproxima do outro, porque ela é o amor em ação. É a parte ativa do amor e a caridade. Não é esmola, tá? É a obrigação que temos de socorrer o necessitado. Necessitado da minha palavra, da minha presença, da minha orientação. Seja meu filho, meu aluno, meu amigo, meu companheiro. Tá? Caridade não é um ato, não é você só agir. É uma virtude. É uma coisa é algo que pertence ao domínio do Espírito, portanto. Você trabalha para você ser caridoso, para você compreender e ampliar isso. Tá? E eu gosto muito de Emmanuel quando ele fala no Vinha de Luz, que o bem que praticares em algum lugar será seu advogado em toda parte. E isso é fato. Se você faz uma coisa deste tamanhozinho, pequenininho, que você nem lembra mais, aquilo lá você contabiliza com bônus hora, e aquele bem será seu advogado. E no dia do juízo final, vamos dizer assim, aquele bem que nós praticamos será muitas vezes a nossa tábua de salvação para muitas situações, para tentar contrabalançar o bem que deixamos de praticar em outros momentos. Tá? E finalizando, nas Leis Morais da Vida, no livro de Joana de Anjos, psicografada por Divaldo Franco, é também bacana essa frase da nossa mentora, né, Joana de Anjos, quando ela diz que as leis morais da vida são impostergáveis, você não pode ficar prorrogando, né? São impostergáveis. Ninguém as derroca, ou seja, você não pode eliminar. Ninguém elimina as leis morais. Não as subestima impunemente. Não as ignora, embora desejando fazê-lo. Não dá. Você pode fingir que não vê, mas está ali, te acusando. Elas estão esculpidas na consciência das criaturas. Mesmo o bruto sente-as em forma de impulsos ou pelo luzir da grandeza transcendente no início, nos pródromos da inteligência. As leis imutáveis são as leis da vida. Em outras, porque a Joana de Anjos escreve um pouquinho difícil. Ela está dizendo o seguinte: as leis morais, você pode fingir que você não liga para ela, caso não estou nem ali, que você pode derrocar, quer dizer, você pode prorrogar isso, que você pode subestimar. Não. Até o bruto, aquele que está no estado de consciência bem no início, ele tem um luzir lá dentro, a centelha divina, que vai fazer com que ele caminhe para atingir aquilo que nós estamos fadados, a evolução. Então, com essas leis morais, eu convido todos vocês a prosseguir nos estudos em casa, aqui no centro. A terceira parte do Livro dos Espíritos é muito bonita, estou relendo outra vez. Cada vez que eu leio, eu falo, nossa, eu já tinha lido isso? Não parece. Parece que é sempre uma novidade. E é mesmo, porque a gente também esquece muitas coisas e a gente não consegue colocar em prática tudo, porque a gente é muito imperfeito ainda. Mas é um convite muito bonito que o Kardec nos faz de amai-vos e nos instruí-vos em segundo, porque nos dá a condição de ampliarmos nosso conhecimento para que sejamos melhores, né? Sejamos mais complacentes. E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para ela? Acho que nem é necessário, né? Ficou tão claro. Semana que vem, alguém quer perguntar ou pode continuar? A semana que vem é a última
último estudo dessa primeira etapa do nosso Cohen. Então, o Alexandre, ele vai trazer para nós das esperanças e consolações. Então, quem faltar vai perder uma aula muito boa. E o Alexandre é nosso companheiro aqui que terminou o Cohen, e é a primeira vez que ele vai vir aqui na frente para falar. Ele sim, tem muita facilidade e ele pediu esse trabalho. Então, nós vamos aprender muito com ele, porque ele é muito estudioso. E vocês não faltem, tá? Então, nós vamos encerrando, agradecendo ao nosso Pai mais uma vez por esse estudo maravilhoso, que colocamos no nosso caminho todas essas reflexões, para que possamos estar pensando no alto, buscando o nosso equilíbrio interior, trazendo para o nosso dia a dia todos os ensinamentos do nosso Mestre, para que as nossas dificuldades possam ficar mais leves e que possamos cumprir com os nossos compromissos reencarnatórios. E vamos retornar para o nosso lar, levando muita paz, muita energia, muita alegria, doando essa paz para os nossos companheiros que lá se encontram. E continuamos em estudo, em sintonia com o bem, buscando esse equilíbrio interior, essa paz que todos nós almejamos. Que Jesus nos acompanhe e nos abençoe. Que assim seja.